começar então a nossa conversa, né, sobre design e sustentabilidade. Nós somos parte de um projeto extensionista, Design, Acervo e História, e a gente faz o material para a revista Design Mais. Vamos falar então mais sobre o nosso convidado. Ele é Marcos Fruit Palhares, referência no Brasil em design e embalagens sustentáveis. Ele é mestre pela USP e pela University of Oxford, pós-graduado pela ESPM, produtor no SINAC e fundador da revista Embalagem Marca, uma das principais publicações brasileiras do setor. Também participa de iniciativas como o Prêmio Grandes Cases de Embalagem, com ampla experiência acadêmica e profissional. Dedica-se a temas como inovação, sustentabilidade, economia circular aplicada ao design de embalagens. Vamos começar então com a nossa primeira pergunta. Por que sustentabilidade se relaciona com design? Em que momento ocorre essa convergência? Bom dia, boa tarde, né? Muito obrigado pelo convite. Então, pegando falei, se você fazer perguntas fáceis, você já começa com mais difícil. Mas vamos lá. Na verdade, assim, né, o que a gente tem que entender quando fala de sustentabilidade é que qualquer atividade que a gente vai ter humana, qualquer atividade humana tem impacto. Né? Quando a gente fala de embalagem, isso é notório, a gente sabe os erros de projeto ou as consequências de erros de projeto ou desses impactos. Né? E onde a gente tem a possibilidade de minimizar esses impactos? Muitas vezes no início dos estudos, no início dos projetos. Porque a maneira, falando especificamente do mundo da embalagem, a maneira como eu concebo um projeto, como eu inicio a definição de uma embalagem, ela vai ter, obviamente, impacto na maneira como isso vai ser transportado, como isso vai ser armazenado, os desperdícios de conteúdo que isso pode trazer, o quanto isso pode estragar os produtos, e isso também tem um impacto e desperdício, e finalmente como é que isso vai ser descartado, se isso vai ter uma destinação adequada ou não. Então, tentando sintetizar a tua pergunta, onde as coisas entram em convergência, eu acho que quando a gente trabalha com um projeto de design, que a gente entende essa jornada inteira, a gente tem possibilidades de achar os pontos de maior impacto e tentar minimizá-los. Tá? Eu acho que uma das coisas que precisam estar claras é que a gente não vai eliminar esses impactos. Né? Se a gente tem uma atividade humana, vive num mundo urbano, necessariamente a gente vai ter a demanda por embalagens e isso necessariamente vai ter impacto. Tá? Então, a gente pode, no máximo, buscar formas de que isso seja um pouco mais controlado. E quais seriam os critérios para transformar uma embalagem sustentável? Como que faria então? Qual é o diferencial que ela tem? Então, vamos lá. Então, o que é uma embalagem sustentável? A gente tem que entender, eu acho que uma das grandes preocupações que a gente que atua na área de embalagem tem, é que muitas vezes a discussão sobre sustentabilidade em embalagem, ela se relaciona basicamente em cima da questão dos materiais, da escolha de materiais. Então, hoje a gente tem um grande vilão ambiental, que é o plástico, que todo mundo fala, da questão do plástico, que não necessariamente em todas as situações vai ser um vilão. Ele, obviamente, tem situações em que não é apropriado para que seja usado, mas em muitos casos não existem outras alternativas. Né? Então, o que faz uma embalagem ser sustentável? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a função de uma embalagem. Né? Eu tenho uma função que é transportar um produto de uma forma íntegra, da onde ele é produzido até o momento que a pessoa vai precisar consumir ou utilizar esse produto. Se eu tenho qualquer tipo de perda nesse trajeto, eu estou deixando de cumprir a função da embalagem. Então, se eu trabalho, por exemplo, com um material, eu abro mão, por exemplo, do plástico, isso significa que o meu produto deixa de ter uma vida útil suficiente para fazer com que ele chegue até a ponta, e eu tiver que descartar esse produto porque ele rasgou a embalagem, ela molhou, ou porque ela não protegeu o conteúdo, eu vou não só ter um desperdício da embalagem, jogar essa embalagem fora, como todo o conteúdo que está ali dentro vai ser descartado. E toda aquela energia, todos aqueles insumos que foram usados para produzir aquele produto vão ser jogados fora, junto. Então, quando eu falo de uma embalagem, o que é uma embalagem sustentável, a primeira coisa que tem que fazer é ela cumprir a função dela. Tá? Se essa função ela é nobre ou não é nobre, isso é uma outra conversa. Mas a partir do momento em que eu falo, olha, eu preciso levar um refrigerante até a mesa das pessoas que querem fazer uma festinha de aniversário. Então eu vou ter que pôr isso numa garrafa, ou uma lata, que vai transportar
Isso aqui fazer isso ser consumido, e se eu abrir o refrigerante e ele estiver sem gás, eu joguei fora o líquido, joguei fora a embalagem. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é cumprir esse trajeto. Aí dentro dessa definição, aí eu posso ver formas de reduzir esse impacto. Quais são as formas que eu tenho de reduzir impacto ambiental? Eu tenho redução de emissão de carbono, então se eu tenho uma embalagem mais leve, ela pode gerar menos emissão de carbono. Eu tenho uma questão relacionada à otimização de processo logístico, então se eu preciso de menos caminhões para transportar uma carga, eu estou também reduzindo o meu impacto, o meu consumo de CO2, por exemplo. E eu tenho uma questão que é material, né? Eu posso ter um material que depois que ele chega ao final, ele pode ou não ser descartado, né? Então tem formas da gente trabalhar com a questão da sustentabilidade que são maiores do que essa conversa apenas sobre materiais. Os materiais são relevantes? São. Tá? As escolhas de materiais são importantes? São. Desde que a gente consiga encontrar materiais que cumpram as funções que a embalagem precisa cumprir. Não sei se ficou claro. Ficou claro. E, professor, você sente que as empresas estão realmente abertas a investir em embalagem mais ecológica ou que elas ainda estão muito focadas em preço? Bom, então vamos lá. Certamente as empresas elas têm uma preocupação primária que é dar resultado. Tá? Uma empresa existe para remunerar o acionista dela. Ponto. Gerar lucro. Gerar lucro. Né? É uma remuneração, mas ela existe para isso. Tá? Então a função dela, primeira, não é fazer o bem. Se ela não quiser ter impacto ambiental, ela deixa de existir. Tá? Então é só para não ter garrafa de refrigerante jogada no chão, é só não fazer o refrigerante. Mas a empresa não existe para não deixar o chão limpo, mas ela vai tentar minimizar talvez esse impacto. As empresas estão dispostas a fazer isso? Eu acho que muitas delas sim, tá? Desde que isso não afete os resultados dela. Tá? E aí a gente tem uma coisa importante. Quando a gente fala de sustentabilidade, a nossa ideia é sempre que sustentabilidade equivale a ter um produto mais caro, um produto que vai demandar um investimento maior das empresas. E não necessariamente isso é verdade. Eu posso ter uma solução mais sustentável que me traga uma redução de preço. Então, só para você ter uma ideia, tá? Quais são as estratégias que as empresas podem usar para reduzir impacto ambiental com embalagem? Tá? Uma delas é a redução de material. Então, se eu faço uma embalagem que consome menos matéria-prima, eu estou reduzindo a matéria-prima que eu jogo transformada ali no final. Então, se eu consigo fazer uma embalagem mais leve, ou menor, ou mais adequada, mais otimizada, eu estou reduzindo o resíduo que eu estou jogando ali na frente. Tá? Então, essa é uma maneira de minimizar. Quando eu reduzo o peso de uma embalagem, o que está acontecendo? Eu estou reduzindo o preço dela, muito provavelmente. Então, não necessariamente eu estou tomando uma decisão que é mais cara. Para conseguir minimizar, talvez eu tenha um investimento em tecnologia, talvez eu tenha um investimento em equipamento, em ferramenta, tem uma série de coisas que podem ser demandadas para conseguir chegar nesse resultado. Mas eu consigo ter uma possibilidade de redução de impacto ambiental fazendo uma redução de custo também. Tá? Não necessariamente esse é o mesmo objetivo, mas o fato é que as empresas vão olhar primeiro para as atividades de redução, para os projetos de redução de impacto ambiental que geram resultados também no impacto financeiro. Tá? Existem outras formas? Existem. Tá? É que a gente, quando começa a olhar a maneira, eu vou falar o leigo, tá? Mas é feio falar isso porque se você se coloca num lugar talvez de diferença, não é. Acho que todos nós somos especialistas em alguma forma em embalagem porque nós usamos embalagem no dia a dia. Mas quando a gente olha a discussão sobre sustentabilidade, ela sempre fica muito focada assim, é um material que vem da casca da batata, é um material que vem da alga marinha, vou fazer um plástico que... Tá, mas isso tem escala, isso tem preço, eu vou conseguir fazer a proteção necessária? Se eu conseguir achar uma forma melhor de fazer, ótimo. Se não, eu estou, na verdade, fazendo pesquisas que são importantes academicamente. Elas podem vir a se desenrolar e se transformar em soluções, então é importante fazer essas pesquisas. Mas não necessariamente a gente vai trilhar um caminho de redução de impacto ambiental só por essas vias. Eu acho que a gente tem outros trajetos muito mais relevantes e talvez muito mais urgentes para cuidar antes disso, né? Então, exemplos, né? Eu acho que a gente tem talvez um excesso de consumo em muitas coisas, e aí a gente joga a culpa para o nosso colo, porque quem joga lixo na rua, quem descarta as coisas de forma inadequada, quem consome mais do que precisa, somos nós como sociedade, tá? Então, a gente pode olhar, repensar talvez padrões de consumo, isso é um ponto importante.
Segundo ponto, a gente quer conveniência. Então eu não quero matar uma galinha, tirar a pena dela, deixar de molho para outro dia fazer um ensopado na minha casa. Eu quero talvez comprar uma galinha pronta, um frango pronto, um nugget, alguma coisa assim. Quando eu começo a demandar essa conveniência, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando uma demanda por embalagem. Então, assim, nós temos ali uma série de atitudes que nós tomamos que geram impacto ambiental, que não necessariamente elas vão ser solucionadas se eu achar um plástico feito de alga marinha. Por quê? Porque os nossos padrões de consumo são malucos. As empresas, elas existem para gerar lucro, então o que elas querem fazer? Vender cada vez mais. Então, a conta não vai fechar nunca, né? A gente vai jogar e vai ficar enxugando gelo. Eu estou reduzindo não sei o quê, enxugar gelo. Acho que a prova disso é que quando a gente olha para todos os esforços que são feitos hoje em termos de redução de impacto ambiental das embalagens e o que acontece na prática, a gente não vê uma diminuição dos resíduos. A gente vê os resíduos aumentando. Então a gente claramente está fazendo uma coisa que não está funcionando na velocidade que deveria. Então, vocês como designers, talvez devessem olhar, né? A gente tem que talvez olhar para o conjunto todo. Não adianta eu olhar para o material da embalagem e ficar pondo todo o meu esforço para mudar isso aqui, quando de repente talvez a gente tenha que privilegiar produtores mais próximos da onde a gente consome, porque daí eu não preciso de uma embalagem que faz um leite durar 6 meses, né? Uma carne durar 3 meses, 4 meses. Então, a gente começa a ter um olhar para talvez repensar alguns sistemas em que a gente está inserido. Tá? E eu acho que a gente está num processo de urbanização que prevê uma concentração urbana cada vez maior, com busca por conveniência, com o bolso cada vez mais apertado, então as pessoas querendo gastar cada vez menos para poder ter essa conveniência, ter um conforto material. Não tem remédio, a gente vai demandar embalagens cada vez mais complexas, complexas no sentido de que precisam fazer o produto durar mais, e aí a gente tem que dar uma destinação para elas depois. E aí eu acho que talvez a gente possa olhar para outros pontos também, em paralelo, para buscar alternativas. Eu tô fazendo o embalar com você agora, tem várias coisas interessantes que eu estava aprendendo lá, mas uma das principais é quais alguns mitos, alguns enganos que as pessoas geralmente têm sobre embalagem sustentável ou embalagem que é ou não sustentável. Quais são alguns mitos aí? Vamos lá, mitos. Eu acho que assim, quando a gente fala que existem mitos, talvez a gente esteja falhando na comunicação em algum ponto, mas vamos lá. Eu acho que a gente tem mitos de que, primeiro, de que... Plástico é sempre ruim. Não, esse certamente é um mito, mas assim, a gente tem o primeiro mito, talvez o mais importante, seja de que se a gente não quiser fazer nada para mudar a nossa conveniência, o nosso conforto, a maneira como a gente se organiza como sociedade, a gente vai achar uma solução. A gente não vai achar uma solução. Ponto. Isso é claro. Então a gente tem que repensar outras coisas, por isso que eu falo, não olhar só para material. Segundo mito talvez seja isso, de que o plástico necessariamente é ruim. Eu acho que assim, a gente tem aplicações de plástico no universo hospitalar, a gente tem uma série de aplicações do plástico em que o plástico ele é absolutamente importante. O plástico foi extremamente importante para o desenvolvimento da humanidade. O que a gente tem que entender tem talvez aplicações do plástico que não sejam boas, que ele poderia ser trocado por alguma outra coisa, e tem aplicações, talvez, do vidro, do alumínio, do aço, que também tem os seus impactos que a gente talvez não esteja olhando, que talvez também não sejam as melhores aplicações. Então isso aqui é um mito. Eu acho que assim, a gente tem que pensar também, e aí eu não sei se é um mito, mas é uma coisa que eu acho que a gente olha pouco, quando a gente fala de impacto ambiental de embalagem, a gente fala em que momento? No momento que a gente descarta as coisas. Então vocês vão, como designers, fazer embalagens que tenham um apelo de venda, fazer isso vender. A pessoa que está consumindo está tendo uma experiência agradável, está ótimo, está feliz da vida. Onde aquilo vira lixo? Quando eu vou jogar fora. Então eu estou olhando nesse momento, então a gente faz essa relação muito direta de embalagem com lixo, com resíduo. E tem, evidentemente, um peso nisso. Mas a gente então atribui, o que tem... A gente tem problemas com a recuperação de alguns materiais mais fortes do que com outros. Tem materiais que são mais fáceis de você recuperar
do que outros. Mas a gente também tem um outro lado, que é o impacto ambiental. A gente tem o impacto da extração dessa matéria-prima. Então, por exemplo, quando eu falo para vocês, você acha que o alumínio é uma embalagem super ambientalmente bacana? Ela é ótima, ela recicla a beça, né, infinitas vezes, a taxa de reciclagem é elevadíssima. Mas o impacto da extração da bauxita é enorme. O minério de ferro, para você extrair, tem um impacto enorme. Agora, a embalagem de aço, ela vai ser recuperada ali na frente com facilidade. Então, assim, talvez, eu não sei se isso exatamente se encaixa como um grande mito, mas eu acho que são coisas que a gente precisava abrir o olho, né, ou abrir pelo menos a nossa mente para pensar que a gente pode buscar outras formas, às vezes, de analisar, primeiro, o que é impacto ambiental, tá? E segundo, de talvez, e aí é um grande design social, talvez, tá? Mas é você pensar em como essas externalidades, elas são absorvidas pelo produto. Então, se eu tenho impacto na extração da matéria-prima lá atrás, por que isso é de graça aqui na frente? Tá? Então, assim, a gente talvez devesse olhar para essas coisas. Então, eu não sei se eu respondi exatamente quais são os grandes mitos. Eu acho que talvez o principal seja isso, de que o plástico é necessariamente um vilão e que se eu tirar o plástico eu estou resolvendo os problemas. Tá? Esse eu acho que é um grande mito, porque a gente provavelmente vai ter uma piora em muitos aspectos. Tá? Mas eu acho que existem outros pontos também importantes aí, como eu mencionei. Durante a sua fala inteira, eu senti muito sobre essa ideia do plástico não ser o vilão. Algo que a gente tem tanto nas nossas mídias, que está cheio de uma ideia de greenwashing, que acontece tanto das empresas, que para quem não conhece sobre greenwashing, é praticamente quando alguma empresa ou alguém tenta passar a ideia de algo sustentável, mas é para vender. Então, você falou muito sobre o plástico, e aqui a gente fez umas pesquisas sobre o plástico em relação com o Brasil. 87% dos itens plásticos de uso único são produzidos no Brasil, são embalagens. Então a gente consegue ter ideia que esse plástico está sendo, esse design está sendo para ser feito, para ser descartado. Não tem essa ideia de continuar aquele material. Outra coisa, o Brasil é um dos maiores produtores de lixo plástico do mundo. São cerca de 11,3 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano. E também o plástico cresceu aproximadamente 24 vezes nos últimos 50 anos, o uso dele. Então, mesmo que o plástico não seja o vilão, como que a gente consegue resolver essa questão? Porque a gente está vendo que a gente consegue ver até o deserto do Atacama, grandes regiões, ilhas feitas de plástico no oceano. No Pacífico. Então, como a gente consegue resolver essa questão? Já que, se o plástico não é vilão, como a gente consegue usar ele? Você falou sobre a questão de um designer, um papel muito importante, mas existem alguns materiais que dão para ser utilizados em grande escala? Um dos problemas também é que tem vários tipos de plástico também, diferentes, para uso diferente, para reciclagem diferente, né? E a maioria não é reciclado. Então vamos lá. São várias coisas numa só, mas vamos lá. Eu acho que a gente efetivamente tem um problema com lixo de embalagem, com resíduos gerados por embalagem e muito, obviamente, gerado por plástico. Tá? Não só de embalagem, então a parte do que tem no oceano é rede de pesca, tem peça automotiva, tem roupa, no deserto do Atacama é muita roupa, né, essa coisa da moda rápida. Então a gente tem uma série de questões que estão atreladas ao quê? Eu volto para um ponto inicial, ao nosso modelo de urbanização. Tá? Então quando a gente gera lixo de embalagem de uso único, produto de uso único, por que a gente está usando um produto de uso único? Porque eu quero comer um biscoito crocante na minha casa, e se ele não vier embalado em plástico, talvez eu não coma um biscoito crocante na minha casa, talvez eu tenha que fazer um biscoito crocante. Aí eu vou ter que comprar uma farinha, vou ter que comprar um chocolate. Como é que eu vou fazer isso aí? Então, de um lado a gente quer o que o plástico nos fornece, e do outro a gente olha e fala assim, puxa, mas é muito problema. E aí que eu falo, a gente começa numa corrida atrás do rabo. Como é que eu faço um plástico que eu vou fazer voltar atrás para poder reciclar? E ok, ótimo, acho que qualquer pesquisa é importante. Mas se o que a gente está gerando e vai crescendo cada vez mais, o consumo, é porque a gente vai buscando cada vez mais conveniência, melhor experiência de consumo, e vai buscando isso aí. E o plástico, ou outras embalagens, mas fundamentalmente o plástico, também entregam muito disso aí. Tá? Então a gente está gerando um problema que a gente... Como que eu resolvo? Se você souber, você pode terminar o seu curso hoje já e trabalhar empregada, ganhando bastante dinheiro. Tá? Mas o que eu acho que a gente tem que entender? Tá?
a gente está fazendo um processo, né, de geração de lixo, tá, que está vinculado ao quê? Aos nossos padrões de consumo. Tá? Então, quando eu falo assim, existem outros materiais que atendem? Existem, mas não necessariamente atendem de uma maneira que faça com que as empresas necessariamente ganhem dinheiro com aquilo. Então, vamos lá. Qual é o tipo de embalagem que mais cresce no mundo? A embalagem flexível, feita de filme plástico, tá? Principalmente. De vários materiais plásticos, muitas dessas embalagens laminadas com mais de um tipo de plástico e talvez... Tipo batata, salgadinho? Salgadinho, Mistura de materiais, então. E tem vários tipos de plástico e você pode ter junção de materiais ou não, tá? Qual é o problema para você reciclar isso aí? O valor é muito baixo, então as cooperativas não pegam. Dois, eu tenho uma dificuldade de identificar qual tipo é polietileno, qual é polipropileno, qual é um PET, qual é um PET com PE, qual é um PET-PE com alumínio. Então eu tenho uma série de estruturas que elas são criadas, elas foram criadas para fazer com que o produto chegasse de uma maneira adequada até a nossa casa, e aí eu não tenho como recuperar isso aqui. Então eu começo a ter um problema. Por quê? Porque como essa embalagem é uma embalagem barata, as empresas vão usando essa embalagem cada vez mais. Você quer pagar menos, então se você tiver uma opção numa embalagem, pegando um exemplo, um frasco de shampoo, e aí tem um refil para o shampoo, uma embalagem flexível. O refil talvez seja mais barato, eu vou comprar, talvez eu vá comprar um refil, por quê? Porque eu quero gastar menos. Quando eu pego esse refil, por mais que ele tenha uma estrutura reciclável, ele dificilmente vai acabar sendo reciclado ali na frente. Esse é um problema, assim, insolúvel? Talvez. Então, como é que nós lidamos com isso? Talvez nós tenhamos que buscar outras formas de fazer com que a gente, por exemplo, tenha uma destinação adequada, vai fazer um aterro sanitário, ou vai fazer as pessoas terem uma educação para jogarem isso de uma forma correta, que a gente pelo menos consiga ter uma triagem mais facilitada. Mas hoje as pessoas comem, jogam coisa com resto de gordura, tem gente que joga lixo reciclável com papel higiênico, e aí você não tem como reciclar isso aí, tá? Então assim, a gente tem uma série de padrões de comportamento que levam a esse problema, tá? O que eu sempre gosto de pensar é o seguinte: embalagem, ela não é boa ou má por si. Uma embalagem não fala assim, ela não nasce e fala assim, eu quero ser malvada, né? Ou eu sou muito boazinha. A embalagem, ela existe para entregar alguma coisa que a gente está pedindo. Aquela solução, ela existe porque ela atende bem ao consumidor final e atende bem à empresa ou a quem está produzindo aquilo. Então, se eu consigo te vender uma batatinha fresca, crocante, num preço adequado, você compra batatinha. Você quer comer batatinha, eu quero vender batatinha. Nós fazemos isso. Depois, a gente fala assim, nossa, mas olha quanto lixo plástico a gente está gerando. Ok, você está disposta a não comer batatinha, ou talvez não. Batatinha é um exemplo, mas assim, está disposto a abrir mão dos nossos padrões de conveniência, de consumo, ou pagar mais caro para ter um produto que você chama um material talvez menos impactante? Não sei, porque a empresa vai entregar aquilo que ela precisa entregar. Tem empresa que faz greenwashing? Tem. Tá? Mas eu acho que empresa grande, empresa séria, é mais difícil fazer. Elas são todas lindas e maravilhosas e boazinhas? Talvez não. Tá? Mas elas têm um objetivo delas, que é fazer dinheiro. Tá? Fazer aquele produto vender cada vez mais para remunerar as pessoas que estão trabalhando ali, tá? Remunerar os acionistas delas. E isso é uma máquina sem fim. Então, se a gente não repensar, por isso que eu falo, como o sistema ele é muito mais amplo do que a matéria-prima. Ele envolve outras questões. Então, eu posso te entregar um material que ali na frente não vai ser reciclado. Se eu souber lidar com isso num aterro, tudo controladinho, isso pode ser tranquilo, desde que eu, de repente, reduza o impacto ambiental em outros elos, no transporte. Então, a embalagem flexível, ela talvez não seja reciclada, mas ela reduz peso. Quando eu reduzo o peso, eu reduzo a emissão de carbono. Tá? Quando eu reduzo o peso, eu otimizo logística, porque ela vai para a fábrica numa bobina, em vez de um frasquinho vazio, tá? Que está transportando ar. Então tem uma série de outros impactos que de repente fazem com que essa embalagem, no final das contas, nem seja tão pior assim do que uma outra. Tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de embalagem de vidro, tá? Mas, por exemplo, para eu reciclar uma garrafa de vidro, eu tenho que levar para uma vidraria, para um alto-forno. A gente tem alto-forno, em Manaus? Não tem. Então, se eu levar uma garrafa de vidro para Manaus, eu transportei uma garrafa até Manaus e vou ter que trazer ela de volta para algum lugar se eu quiser reciclar.
qual é a vantagem dela? Se ela ficar na natureza, ela é inerte, não interfere quimicamente com o meio ambiente, mas é uma solução? Talvez fosse uma solução fazer alguma coisa mais leve que de repente pudesse ser reciclada lá, ou fazer uma coisa que tivesse um segundo, um terceiro uso, não sei. Então assim, eu acho que as perguntas são muitas e as respostas ainda estão em aberto, tá? Mas certamente assim, a gente não pode só olhar para a matéria-prima, tá? Isso é uma coisa que eu acho que é chama que é um erro, é um vício que a gente tem, tá? Mais do que um erro. A gente olha porque é mais fácil olhar, tá? Por quê? Porque é mais fácil eu pensar que aquilo eu teria uma solução. Então eu tenho que achar uma maneira de reciclar esse plástico que não está reciclando. Então, de repente, talvez eu possa levar isso para um aterro, com um volume menor, e talvez causar menos impacto no caminho. Então, são questões, né? Eu acho que cada produto é um produto, cada situação é uma situação, cada momento, cada sociedade é uma sociedade, depende da estrutura de seleção, de separação e triagem do lixo, uma série de aspectos envolvidos. Mas eu lamento não dar uma resposta assim fechada, mas eu acho que efetivamente a gente não tem uma resposta ainda fechada. O que a gente sabe é que a gente tem efetivamente um problema. Tá? A gente está gerando mais resíduo do que a gente consegue dar conta de recuperar. Tem solução? Talvez não só olhando para o resíduo. Tá? A gente talvez tenha que olhar para outros aspectos dessa equação. Tá? E aí é um trabalho que eu acho que você perguntou onde o design e a sustentabilidade se encontram. Eu acho que talvez nessas questões. Tá? Eu acho que vocês devem ter ouvido falar nessa onda de economia circular, dessa tendência de você não mais ter a propriedade de um item e de repente você alugar. Então, ao invés de eu comprar a luz, eu compro um serviço de iluminação. E aí, com isso, o fabricante da lâmpada vai ter menos interesse que a lâmpada queime, porque ele tem que dar manutenção, ele vai fazer uma lâmpada que vai durar mais, então talvez ele tenha menos impacto com isso. Isso acontece com pneu, isso acontece com uma série de coisas. Qual é a dificuldade? Com embalagem é mais difícil fazer isso. Tá? É muito mais complicado, porque é mais fácil. Eu vou pegar uma cerveja. Aí vai chegar a garrafa para mim, vou alugar uma cerveja, então eu quero, posso ter uma máquina tipo um Nespresso, não posso falar marca, mas uma marca talvez que eu possa beber lá, ou da cervejaria aqueles refil que tem lá no BK, tipo isso aí. Assim, você pode trabalhar com outros sistemas, mas aí nem todos os produtos estão aptos para isso, e talvez a complexidade disso seja enorme. Por quê? Porque eu produzo num lugar, aí eu distribuo para os supermercados, para as lojas e tal, e depois isso pulveriza para a casa das pessoas. Para eu dar conta disso aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa coisa pulverizada e voltar para um lugar único. E essa logística reversa ela é muito complexa. Tá? E às vezes ela vai trazer mais impacto de eu fazer esse movimento de volta do que se eu simplesmente deixar isso ser descartado e dar uma destinação adequada para isso no final. Então, eu acho que a gente está num momento que a gente ainda tem, muitas perguntas e poucas respostas. Tá? Mas você conhece alguma empresa, ou você acha que também é questão de política pública para resolver isso? Tem por acaso algumas soluções que já deram? Como o mercado está em si? Então vamos lá. Eu acho que a gente tem, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem 3 grandes agentes, vamos chamar assim. Tá? A gente tem as empresas, que de alguma maneira estão gerando isso aí para colocar os produtos à disposição das pessoas. A gente tem o consumidor, que vai demandar esses produtos e vai consumir, vai descartar isso aí. E a gente tem o Estado, que teoricamente deveria fazer a recuperação, a coleta seletiva e normatizar e fazer uma gestão desse sistema para que eu não faça qualquer coisa que eu queira. Eu tenho umas regras para seguir, como a gente tem Política Nacional de Resíduos Sólidos, que impõe algumas limitações e tal. Para que tudo funcionasse bem, os 3 pilares tinham que funcionar bem. Hoje, o que a gente demanda muito é das empresas, e eu acho que está certíssimo. As empresas têm que dar conta do que elas fazem, né? Elas colocam um resíduo no mundo, elas têm que dar conta de tirar. Mas só que assim, adianta eu cobrar lá do fabricante do chocolate que ele não está recuperando, está fazendo um monte de embalagem que não está sendo reciclada, e eu, quando comer, jogar isso na rua, ou jogar isso dentro de um lixo com um resto de comida que não vai acabar sendo recuperado.
Adianta eu fazer vocês todas aqui separarem o lixo na casa de vocês, organizadinho, aí chega no caminhão da coleta da prefeitura, isso mistura, ou isso de repente não vai ter uma destinação adequada. Então, assim, é um sistema que ele precisaria ter uma gestão maior, tá? Então, por exemplo, quais são os resíduos que se reciclam mais, assim, tá? São os resíduos que têm valor, porque daí, tentar dar um passo para trás, né? Como é que é o sistema de recuperação de materiais no Brasil? Muito passa pela mão dos catadores, nas cooperativas de catadores. Esses catadores recebem os materiais, fazem a triagem, e aí eles pegam lá o que é polietileno, vão vender para o reciclador de polietileno, o que é PET para o reciclador de PET, o alumínio para o reciclador de alumínio, e aí eles ganham o dinheirinho deles fazendo essas coisas. Tem um monte de coisa que não vai ser reciclada, tá? Muitas vezes, essas cooperativas, quando elas pegam esse material que não vai ter uma destinação, elas vão ter que pagar para aquilo ser destinado para o aterro, tá? Então a gente está já com um problema sério ali. Outra coisa é que por que essas coisas não têm valor? Porque é mais barato eu extrair uma coisa virgem, uma matéria-prima virgem, do que eu recuperar. E aí a gente tem uma série de distorções. A gente tem bitributação em material reciclado, a gente tem um custo adicional no material reciclado, porque imagina que eu pego um negócio que está no lixo, e eu quero fazer você beber uma água numa garrafa que foi reciclada. Eu tenho que descontaminar, eu tenho que fazer isso funcionar. Então tem um custo nisso aí. Só que quando chegar na ponta, você não está disposta, talvez, a pagar mais por isso. Tá? Então, assim, existe uma possibilidade de eu, talvez, trabalhar com políticas tributárias para estimular o uso de matérias-primas recicladas. Eu poderia dar financiamento para as cooperativas, né? Um financiamento perder de vista e talvez com juros subsidiados, para a pessoa se estruturar, automatizar as linhas delas e ter mais condição de trabalho, ter condições de recuperar mais material. Então tem uma série de iniciativas, e as empresas podiam também, evidentemente, fazer a lição de casa, em muitos casos, e entender, poxa, se eu tirar essa janela de acetato da minha embalagem aqui, eu talvez tenha uma possibilidade maior dela ser reciclada. Então eu preciso dessa janela. Eu tenho aqui um laminado para dar brilho no meu creme facial. Então eu vou tirar, só que se tirar, aí você vai lá e não compra, porque o brilho te ajuda a ter a percepção de qualidade daquele produto. Então, como é que você vai lidar? Então, eu acho que para a gente chegar numa situação em que a gente possa ter uma solução melhor, isso tudo tinha que ter um planejamento mais unificado. Então, não adianta deixar cada um por si, achar que o mercado vai resolver. O mercado não vai resolver. O mercado não resolve nada contento, resolve para ele. Agora, se eu, então, tenho que direcionar o mercado, talvez eu devesse fazer isso. Se eu educar as pessoas a rejeitarem coisas que têm um impacto maior, talvez isso passe a penalizar a empresa que está jogando uma coisa que tem impacto maior. Qual é o problema? Você sabe o que tem impacto maior? A gente não sabe. O que tem impacto maior? Uma garrafa de água retornável, de refrigerante retornável ou reciclável? Não sei. Depende do lugar. Pode ser uma, pode ser outra. Então, a gente tem que fazer análise de ciclo de vida. A gente não tem essas informações. Como é que eu vou fazer um consumidor rejeitar uma embalagem? E aí a gente começa, vou rejeitar porque é de plástico. Agora você imagina se todos os produtos que você conhece em embalagem plástica, se eles migrassem para outro material, ou para vidro, ou para papel, não tem matéria-prima para fazer isso. Você está disposta a pagar o triplo? Porque tem soluções que poderiam ser feitas. Você está disposta a pagar o triplo para comer talvez um amendoim? Não, talvez não. Então, eu acho que assim, não adianta a gente ficar só... Porque é o que está acontecendo hoje. A gente fica cada um olhando para o seu umbigo e apontando o dedo para a cara do outro, né? E acho que as soluções, quando a gente pensa em design, elas têm que ser vistas de uma maneira mais holística, mais sistêmica, né? Eu acho que você tem que olhar quais são os impactos que eu posso minimizar. Vou escolher impacto, porque é o que eu falei para vocês no começo. Se eu vou fazer qualquer atividade humana, eu vou ter impacto. Eu tenho impacto, não tem como não ter impacto. Eu vou gerar algum consumo de energia, de insumo, algum descarte de resíduo, eu vou gerar alguma questão que vai impactar o meio ambiente. Então, assim, se eu já vou ter esse impacto, então eu vou fazer, eu quero colocar um chocolate no mercado, mas eu não queria ter impacto, então você não vai vender chocolate. Se eu quiser não ter impacto, ou minimizar o impacto, eu tenho que ver quais são as alternativas e talvez escolher aquelas que vão ter menos impacto,
ou os impactos que eu sei lidar melhor, ou que a gente tem mais estrutura para recuperar. Então, assim, é uma questão de escolhas, né? Mas isso aí pressupõe o que você falou, olhar para o todo. É olhar para todo esse sistema e não só para falar assim, então eu vou trocar esse plástico por um cartão. Pode ser uma ótima solução, mas pode não ser, tá? Pode não resolver o problema. Por quê? Porque se eu demandar que isso tenha uma proteção que de repente o plástico dá e o cartão não dá, eu talvez não seja uma troca inteligente. Acaba resolvendo o problema e criando outros no processo. Então, porque o que eu falei para vocês, assim, se eu preciso fazer com que o produto chegue íntegro até a outra ponta, não adianta eu tentar, então eu vou tirar uma laminação aqui para... E se isso estragar no caminho? Eu pego o produto inteiro e jogo no lixo. Aí, sei lá, se eu jogar um saco de feijão no lixo, porque eu resolvi fazer num saquinho, né? Papel, eu não estou aqui menosprezando o papel, não é isso. É só assim, eu tenho um saco de polietileno, um filme técnico lá e vou trabalhar com papel porque eu não quero ter impacto. Aí esse feijão, em vez de durar, sei lá, a vida de prateleira de um feijão 6 meses, 4 meses, não sei quanto dura um feijão, ele vai durar 1 mês. Depois de 1 mês eu não vendi no supermercado, o que vai acontecer com esse feijão? Vai perder. Vai jogar fora. Aí toda a água que eu gastei, todo o insumo que eu gastei, todo o transporte que eu gastei, o papel que eu gastei, eu vou jogar no lixo. O que tem mais impacto? Eu descartar uma embalagem de plástico ali na ponta ou descartar um feijão inteiro? Um saco de feijão? Entendeu? Então, assim, se eu conseguir minimizar o impacto, ótimo, mas talvez, será que a gente consegue? Entendeu? Então, por isso que eu falo. Então, se eu não consigo dar 6 meses de vida para um produto, eu consigo dar 2. Então, será que eu não consigo mexer em outras coisas para fazer esse produto girar em 2 meses e não em 6? Talvez eu tenha que vender mais perto da minha produção. E aí eu consigo, então eu vou talvez estimular o pequeno produtor, alguma coisa, não sei, são caminhos. E também talvez não sejam, porque daí o pequeno produtor talvez não consiga competir em preço com o fabricante lá, o produtor de feijão que tem fazendas enormes e estrutura, sabe? Então, assim, é uma coisa muito complexa, né? E é isso, problemas complexos, como falam, não tem soluções simples, né? E acho que a gente está vivendo uma situação em que necessariamente a gente precisa agir. Agora, como a gente vai agir, são várias frentes de ação. Material é só uma delas, tá? É isso que eu queria deixar mais claro para a gente não ficar, né? Que eu acho que é um erro típico, assim, projeto de embalagem, tá? A Tatiana está fazendo aqui agora. Tá? Primeira aula, o que é o projeto? Eu quero tirar plástico. Tá, mas você vai tirar e vai fazer o quê no lugar? Eu quero fazer, mas aguenta, o produto aguenta isso? Não sei. Falei, então pesquisa. Vai fechar no custo? Não sei, então vai ver. Então, assim, você tem... É quase que um mantra, vamos eliminar o plástico. Um trabalho que eu estava fazendo para essa aula em que eu comecei colocando uma colher de madeira, só que ela não serviu para o final, porque era para vender. Acabou que plástico foi uma solução melhor. Então, no caso também. Eu acho que assim, isso não está errado. Eu acho que assim, o que a gente tem que entender é que a gente vai ter impacto, ponto. Se você não quiser ter impacto, você não vai fazer. Eu quero fazer uma fábrica de biscoitos. É isso. Você vai vender, vai ter impacto. Se eu não quiser ter impacto, não adianta falar, não, então eu vou vender, mas então eu vou fazer uma caixa. Ótimo, se você fizer uma caixa que tem menos impacto, é ótimo. Não estou falando que não deva buscar coisas com menos impacto. Mas talvez você não consiga dar aquela solução no preço que você precisa, para o posicionamento que você precisa, né, para talvez as distâncias que você precisa percorrer. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente tem que olhar tudo de uma forma maior. Tá? É olhar para um sistema de embalagem como um todo e não ficar focando ali na ponta, que é onde a gente enxerga. Bom e velho, bom, bonito e barato, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado que é para isso, eu acho que a gente como consumidor, a gente pode ter esse erro, né? Vocês como designers, talvez não, talvez o impacto de vocês, aí é o risco de fazer greenwashing. Eu trocar uma embalagem que de repente está funcionando super bem para aquele produto, está zero desperdício, logística otimizada, tudo certinho, aí eu troco por um material que na minha cabeça é mais eficiente, consumo mais energia, perco mais coisa no caminho, tenho quebra de produção. Foi uma boa solução? Não sei. Encalhou na venda porque ficou caro, talvez não seja a melhor solução. Então, é esse o ponto que eu acho que para quem trabalha com design,
é preciso entender esse contexto todo, né? Entender essa jornada, esses pontos de impacto que uma embalagem, no caso tanto que a gente está falando aqui hoje, ela vai ter nesse caminho. E tentar mitigar os efeitos onde for possível. Talvez a gente consiga melhorar na produção, talvez no transporte, e não necessariamente no material final. Tá? Você falou um pouco mais sobre a questão do design. Que conselho você daria para um estudante de design sobre embalagens sustentáveis? Teria alguma coisa para falar? Algum livro? Alguma informação que você gostaria de... Vamos lá. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Entender, assim, quando você vai fazer uma embalagem, para você pensar no que é uma embalagem sustentável, a primeira coisa é isso. Tá? Eu sempre falo para os meus alunos logo no começo do curso, né? Tem duas coisas que eu preciso saber para fazer um projeto de embalagem. A primeira delas é como que o produto estraga, tá? Como esse produto estraga? Se ele estragar com choque mecânico, eu vou transportar um copo de cristal. O choque mecânico pode fazer ele quebrar. O que eu tenho que fazer numa embalagem? Impedir que ele tenha um choque mecânico que quebre. Porque se ele chegar quebrado lá na ponta, você não vai comprar. Aí eu joguei tudo fora. É um produto que estraga com calor. Um sorvete, um congelado. Eu preciso transportar protegendo do calor. Um produto que estraga com umidade, eu tenho que impedir a umidade de entrar. Um produto que estraga com odor, ou que perde o odor. Uma ração animal, se contaminar com odor externo, talvez os animais rejeitem. Então eu tenho que proteger. Então a primeira coisa é como é que esse produto estraga. A segunda coisa é qual é a jornada que ele vai perseguir ali, né? O que é necessário, o que as pessoas precisam nesse caminho, né? O que eu preciso fazer para entregar isso de uma maneira otimizada, quais são os pontos onde eu tenho que obedecer, entender esses outros impactos que eu vou ter. Então, assim, primeira coisa que eu acho que um estudante de design poderia fazer para pensar no desenvolvimento de uma embalagem mais sustentável seria buscar, primeiro, entender o que é o produto dele, segundo, entender, né, talvez junto com isso, quem é o consumidor dele, né, ou dela, né? Quem é o consumidor desse produto, para quê? Para poder buscar, falar, o que eu preciso entregar? Preciso fazer esse produto chegar até aqui com essa experiência. E aí eu vou mapear quais são as possibilidades que eu tenho de entregar isso aqui, daqui até aqui, com esse posicionamento, com essa experiência. Eu posso usar uma embalagem de cartão, eu posso usar uma embalagem plástica flexível, né? Eu posso usar uma embalagem rígida. O que eu posso fazer para entregar esse produto ali na frente? Eu tenho essas alternativas. Quais vão fechar no custo, quais vão fechar não sei o quê, quais vão... Tá? E quais talvez tenham um menor impacto ambiental. Aí eu consigo fazer o quê? Eu estou trabalhando dentro das possibilidades possíveis, viáveis, né? Possibilidades possíveis é ótimo. Mas das alternativas viáveis, eu não estou tentando inventar coisas que de repente não funcionem. Tá? Se eu quiser trazer para você uma garrafa d'água, né? Uma embalagem de água mineral, né? Tipo isso aqui, assim. Né? O plástico soa como uma coisa ruim, mas esse plástico é super reciclado. Esse plástico é PET. Ele pode ser reciclável, ele pode incorporar até 100% de PET reciclado dele para produzir outra garrafa como essa. A taxa de reciclagem dele no Brasil é alta. O peso da garrafa é baixo. Então, em transporte eu tenho muitas vantagens nisso. Talvez a pergunta seja, eu preciso ter uma água engarrafada num país onde as torneiras têm água teoricamente potável, né? Ou que eu posso ter um filtro. A Sandra mencionou uma vez que ela viu que lá na Inglaterra eles não usam nenhuma garrafa plástica que são todas de vidro, né? Em tese isso parece bom, mas tem várias questões aí. Eu tenho assim minhas dúvidas, porque eu acho assim, né? Primeiro nem todas são de vidro, mas tem muita por uma questão de posicionamento premium, tá? E é uma percepção de valor, não é atrelado às propriedades necessariamente do material como proteção do produto ou questão de sustentabilidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, talvez a gente fique tanto focando se isso é plástico ou não é plástico, que a gente deixe de pensar, será que eu preciso de uma garrafa? Será que existem outras formas de eu fazer você beber uma água boa, fresca, potável, sem ser com uma garrafa? Eu não sei, talvez você tenha, talvez não tenha, talvez eu tenha para algumas situações. Hoje está cheio de restaurante que já serve água em jarra, sua própria água filtrada, e ok, e talvez eu elimine. Então assim,
eu estou eliminando um resíduo, né? Agora, se eu tenho que usar uma garrafa, será que a pior solução é o plástico? Eu não sei, eu tenho bem as minhas dúvidas. Eu acho que não. Eu acho que existem hoje soluções disponíveis que até são piores do ponto de vista de impacto ambiental. Então, eu acho que é um pouco por aí, assim, é pensar de uma forma mais crítica, sabe? Não só olhando para aquilo que é senso comum. Eu acho que o papel do designer é ter repertório, é buscar informação, né? É conversar com as pessoas, é conversar, é entender o que está acontecendo. Então, você perguntou de livros, acho que publicações, né, sites, ficar ligado no que está acontecendo é sempre importante e sempre relevante aí para você ter uma atuação menos ingênua, talvez, e menos correndo o risco de você fazer greenwashing sem saber o que está fazendo. Tá? A gente vai abrir para perguntas? Alguém gostaria de perguntar algo? Escreveram no telefone aqui, prático. Escreveram. Tá bom, temos algumas perguntas aqui anotadas pelo jeito. Tá, a lista do sexto semestre, ela pergunta o seguinte: sobre o plástico sustentável PLA, poderia explicar sobre suas principais vantagens e limitações na aplicação de embalagem? Qual o impacto ambiental do PLA em comparação com outros bioplásticos e plásticos convencionais? Então vamos lá. A gente tem que sempre contextualizar. Quem foi que perguntou? Você. Alice. A gente tem que sempre contextualizar. Quando a gente fala de PLA, é um plástico que ele vem de uma origem vegetal, tá? Entendeu? E bioplástico tem alguns tipos de bioplástico, mas ele é um bioplástico que ele vem de uma origem vegetal, tá? E ele é biodegradável depois, né? É compostável e biodegradável. Eu consigo trabalhar isso com compostagem. Então, ok, eu tenho uma vantagem ali, tá? Quais são, em teoria, no Brasil, pensando numa situação de Brasil, o que a gente tem? Uma questão de preço. Então eu tenho um preço maior, tá? É um plástico mais caro do que talvez uma alternativa. 2, se eu fizer uma embalagem que se assemelha, por exemplo, a uma embalagem de PET, tá? Visualmente, eu estou falando de um outro polímero, tá? Dependendo do volume desse polímero que eu coloco na reciclagem do PET, eu estrago a reciclagem do PET. Será que é vantajoso num país como o nosso, a gente que tem uma estrutura de reciclagem de PET, a gente introduzir um contaminante, entre aspas, que pode fazer com que essa reciclagem seja comprometida? Eu tenho minhas dúvidas, eu não digo nem que sim nem que não, eu acho que preciso estudar para falar isso, mas eu tenho bem minhas dúvidas com relação a isso, tá? Outra coisa, o fato de ser compostável, a gente tem estrutura de compostagem industrial no Brasil? Não tem. Então fazer uma coisa compostável ou não fazer uma coisa compostável vai mudar o que exatamente? Então, por isso eu falo, às vezes a gente usa um grande claim, assim, e aí vocês como, sei lá, tá assumindo num projeto, né? Estou desenhando, vou fazer isso em PLA, tá? Eu estou tendo um efeito visual muito parecido com o que eu teria com outro material, tá? Mas eu tenho uma estrutura de custo maior. Opa, né? Mas eu quero bancar porque eu tenho essa crença em mim que isso vai ser melhor do ponto de vista de sustentabilidade. Eu como posicionamento de marca, vou bancar isso. Vou pagar mais caro, vou fazer, ok, viabilizei tecnicamente, ok. Vai ter um efeito prático? Não sei, talvez não. Aí eu pergunto, vale a pena fazer esse esforço e de repente você criar um problema adicional? Tenho minhas dúvidas, tá? Eu não estou falando que PLA não serve, né? É uma coisa muito direcionada. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Por quê? Porque se eu trouxer um contaminante para uma cadeia que já está estruturada, eu estrago esses lotes de produto reciclado e de repente eu começo a fazer as cooperativas terem dúvida e de repente falar, não, isso aqui não me interessa mais, que não estão mais me pagando bem lá porque está estragando, então os caras não estão mais comprando isso aqui. E aí eu deixo de reciclar coisas que hoje estão sendo recicladas. Então assim, eu não sei se é o melhor caminho, tá? Eu acho que pode ser para algumas situações. No contexto do Brasil, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu pensaria 2 vezes, ou dependendo do projeto, entenderia melhor qual o contexto que esse projeto está inserido. Tá? Eu acho que a gente tem riscos, às vezes mais riscos do que benefícios. Tá? Eu acho que se a gente estivesse falando de um plástico que é super problemático para recuperação, em valor e tal, e vai substituir por PLA, é um caminho, mas a gente tem uma estrutura, né? Tem um material que ele está bem equacionado no Brasil. Talvez o Brasil, acho que é dos principais países recicladores de PET no mundo.
Então, talvez eu devesse estimular, né, às vezes, mais o uso de PET em algumas aplicações que hoje não usam, ou talvez eu devesse diferenciar isso claramente com uma pigmentação, alguma coisa que fala assim, isso aqui não é PET. Então, por um negócio que isso aqui vai ser destinado para outra rota de recuperação. Se a gente fizer desse jeito, talvez tenha uma solução. Se a gente correr o risco de trazer isso para contaminar uma coisa que funciona, eu realmente fico com receio assim, de que isso não tenha o efeito esperado. Tá? Aí a Marina do sétimo semestre pergunta: gostaria de saber mais sobre embalagens de refil ou retornáveis. Você acha que as campanhas de refil da garrafa de vidro da Coca-Cola ou a outra campanha de fazer uma garrafa plástica e ganhar um desconto na compra de outra garrafa, por exemplo, funcionam hoje em dia? Tá, eu acho o refil uma estratégia super interessante. Tá? Qual é a vantagem do refil? Né? Eu tenho uma embalagem primária mais sofisticada, é uma primeira embalagem, primeiro uso, que é robusta, ela pode ter paredes grossas, eu posso trabalhar ela bastante, até sem me preocupar, entre aspas, com muito o que vai acontecer com a reciclagem, a recuperação dela, porque se o meu objetivo é que você mantenha esse produto, ele não ser descartado significa que não vai ter impacto, então ponto, né? E aí eu trabalho com o refil, que é uma possibilidade de fazer uma recarga desse meu produto com uma embalagem simplificada. E essa embalagem, entregando o produto com a qualidade que tem, ela vai deixar de ter, talvez, alguns apelos de marketing. Aí eu consigo fazer uma embalagem simplificada, então isso é uma coisa bastante interessante. Por quê? Porque eu estou reduzindo o material. Então essa é uma forma de você reduzir o consumo de material. Então, por um lado, eu acho bem legal isso aí. Segundo ponto importante, eu estou criando de alguma maneira uma fidelização para a minha marca. É como a cápsula do café. Se a minha máquina só tem a cápsula A, eu vou ter que comprar a cápsula daquela marca para poder pôr na minha máquina. Então, quando eu tenho um refil que de repente ele tem um encaixezinho que é proprietário daquela embalagem, eu para fazer uma recarga de refil, talvez eu precise comprar. Então, eu estou trazendo uma fidelização da consumidora, do consumidor para isso. Tá? Terceira vantagem, eu posso transferir um pouco dessa parte do ganho que eu tenho com a embalagem mais simples para a consumidora ou para o consumidor, então através de um preço menor. Então talvez eu consiga vender com uma margem melhor e consiga fazer você comprar por um preço final menor. Então nós dois ganhamos, então eu acho uma estratégia super interessante e ela vem se assim, multiplicando em todas as categorias de produto, então acho que essa é uma solução bem inteligente do ponto de vista de sustentabilidade inclusive. Tá? Então esse é um ponto que eu acho importante. As embalagens retornáveis, eu acho que elas são extremamente inteligentes, desde que eu tenha uma estrutura de logística reversa que faça com que isso funcione. Então, por exemplo, como é que a distribuição, você falou da Coca-Cola, né? Como é que a distribuição da Coca-Cola é capilarizada, vai para um monte de bar, restaurantes têm essa distribuição capilarizada. Se eu vou levar de volta, eu consigo trazer isso para fazer a minha lavagem da garrafa e reaproveitar essa garrafa. Tá? Então, eu acho que isso para eles funciona, talvez não funcionasse para alguns outros tipos de produto. Um sorvete retornável, talvez eu tivesse uma dificuldade, né, de pegar esse pote e levar para algum lugar para lavar. Talvez não tenha uma estrutura tão... pode ser, mas eu estou só chutando alto. Pode existir, mas ok. Tá? Aí falando especificamente do projeto da Coca-Cola, o que eles fizeram de interessante? Eles tinham garrafas para os diferentes sabores dos refrigerantes, né? O Guaraná, o limão, a cola, o laranja, né? O Guaraná Jesus, lá eles tinham lá várias garrafas diferentes, com tampas diferentes. Eles unificaram, elas passaram a ter o mesmo formato de garrafa e uma tampa única, amarela, né? Essas retornáveis. Porque como é que funciona o sistema da Coca-Cola? A Coca-Cola trabalha com as franquias. Então, o invase do Guaraná ocorre num lugar, mas o consumo não necessariamente é naquele lugar. Então, eu tinha que pegar a garrafa do Guaraná de lá e levar para você fazer o invase de novo. E desse jeito, eu posso pegar a garrafa de Guaraná e invaso cola. Mas tudo bem, eu pego a mesma garrafa, lavo e uso. Então, eu consigo ter elas ficam intercambiáveis, né, dentro do sistema Coca-Cola. Então, é um projeto super legal, é um projeto que tem redução de impacto ambiental,
Por outro lado, é uma garrafa de PET parede mais grossa do que uma descartável, então estou consumindo mais material naquilo. Só que a Coca tem verba para conseguir criar esse sistema todo. Né? Ela tem essa estrutura montada, né? Eu acho que, lógico, ela tem que fazer ajustes, mas eu faço uma garrafa que é mais cara e consome mais matéria-prima. Só que em vez de usar uma vez só, eu uso ela repetidas vezes, né? Não sei quantas vezes, mas eles têm um controlezinho lá que eles hoje conseguem, por um QR Code, ler quantas vezes essa garrafa já foi reutilizada e quando ela já chega no limite da vida útil dela, eles mandam para reciclagem. Por isso que vem naquela tampinha, tipo, aqueles códigos na tampinha que eles leem. Aquilo lá, acho que o da garrafa vem na própria garrafa, porque a tampinha eles vão tirar para, né, talvez não esteja na garrafa. Ele tem um códigozinho gravado na garrafa que eles conseguem ler e saber, olha, chegou no fim da vida útil dela, não é mais recomendável que ela volte a ser uma garrafa para linha de invase. Aí já recupera e já destinam para reciclagem. Então, é um sistema super inteligente. Por isso que eu falo, tem muitas soluções que podem ser inteligentes, mas não necessariamente elas estão olhando para a matéria-prima. Então, eu posso fazer uma garrafa. Né? Eu me lembro quando teve a discussão na Coca-Cola, que eles internamente avaliaram, faziam de vidro ou faziam de PET. E a conclusão de sustentabilidade deles foi de que o impacto seria menor fazendo em PET do que em vidro. Não sei os dados, não sei, mas assim, eu me lembro de ter participado já de uma conversa com a pessoa que estava por trás desse projeto, na parte de sustentabilidade, e ela trouxe essa informação. Olha, a gente avaliou fazer em vidro ou fazer em PET. A gente resolveu fazer em PET porque o impacto era menor. Se a gente vai pelo senso comum, fala, não vamos fazer em vidro porque o vidro é melhor. E não quer dizer que o vidro seja ruim, o vidro vai ser melhor em outras circunstâncias, né? Em outros tipos, talvez até num sistema de retornáveis, mas talvez não no da Coca-Cola, num outro sistema, o de cerveja, por exemplo, que usa a garrafa de vidro, tá? A garrafa de vidro de cerveja, aquela de 600 ml, também é compartilhada por diferentes marcas. Hoje tem as marcas que têm suas garrafas próprias, mas essa garrafa âmbar, né? Então, assim, são coisas inteligentes. Eu acho que é basicamente uma questão de avaliar projeto por projeto, né? Entender que é isso, cada projeto é um projeto e cada contexto é um contexto. Então, qual que é o impacto inteiro que eu vou ter? E não só olhar para o material. Esse é, acho que talvez o principal recado assim, que eu queria trazer hoje aqui. Tá? Aí temos uma outra pergunta. Aí o Johnny do sexto semestre pergunta o seguinte: até que ponto a embalagem sustentável é uma solução ou só um alívio de consciência para o consumidor? Um alívio de consciência? Que Essa pergunta, hein? Não, brincadeira. Não, na verdade, assim, eu acho que a gente tem que pensar, cada consumidor é um consumidor, cada pessoa é uma pessoa, tá? Se a gente falasse que as pessoas realmente têm consciência ambiental, a gente não tinha problema com lixo na rua. Então, primeiro, que assim, essa preocupação, ela é muito restrita, né? Eu acho que existe uma visibilidade das marcas, as marcas não querem estar associadas a resíduos e elas têm também às vezes, programas internos de responsabilidade, de ESG, para garantir aí um impacto menor, né? Tem as metas delas de sustentabilidade, então elas vão fazer coisas para minimizar esse impacto. Agora, se isso é um alívio para a alma das pessoas, ou para a consciência das pessoas, não sei, é de cada um, né? Eu acho assim... Naquela discussão de tipo greenwashing também, né? Mas é um pouco assim, depende. Se isso não me importa, tanto faz, eu não vou gastar mais. Eu prefiro pagar menos por uma embalagem que tanto faz se ela polui ou não, tá? Eu não estou dizendo que eu seja assim, mas eu digo, se eu sou uma pessoa que estou com essa preocupação, talvez isso não vai me dar alívio nenhum. O que eu acho que a gente tem que pensar, tá, é que às vezes, principalmente num país pobre como o Brasil, sustentabilidade talvez não possa ser visto como um diferencial de agregação de valor. Porque não é tipo prioridade para as pessoas. Não, tem que ser talvez uma coisa de desempate. Ninguém quer poluir, esse é o ponto. Eu não vou ficar feliz, nossa, eu quero muito poluir. Agora, se de repente eu tenho uma embalagem que custa 3, a outra custa 2,80, né? Eu talvez compre de 2,80 porque é o que cabe no meu bolso, não porque eu ia falar, puxa, mas isso aqui, olha só o impacto. Agora, se as duas custassem 2,80 ou 3, e eu soubesse que uma tem menos impacto que a outra, talvez eu optasse pela que tem menos impacto. Então, eu acho que a gente poderia pensar, talvez, na sustentabilidade como uma questão de desempate.
Qual é o problema? A gente não tem condições como consumidores, nem às vezes como especialistas, né, de saber o que tem menos impacto. Porque a gente não tem essas informações, a gente não tem uma padronização de dados, né? Eu não sei qual é o impacto. É isso que eu falei, de repente eu acho que o vidro tem menos impacto do que o PET. E na análise deles não teve. Eu como consumidor vou errar? Eu vou errar tentando acertar, mas eu acho que o ponto, né, que eu acho que é importante assim, é talvez as marcas trabalharem com transparência, né, evitar greenwashing, é falar, olha, o que acontece com esse material que eu estou usando, né? Qual é o impacto disso que está tendo? A gente tem uma destinação, né? Eu acho que talvez isso ajudasse a gente a formar um julgamento melhor. Mas eu não imagino ninguém saindo de casa para falar, vou destruir o planeta. Não, algumas pessoas eu imagino. Né? Mas assim, na média, as pessoas elas vão fazer o bem se elas puderem. Né? Eu acho que a gente não tem as informações necessárias, às vezes, para tomar as melhores decisões. Agora, eu não sei, né, se isso vai aliviar a nossa consciência, tomara, né? Tomara que a gente, pelo menos, sinta a culpa de fazer alguma coisa ruim, assim, né? Mas eu acho que, na média, a gente, no dia a dia, mesmo a gente que tem uma consciência, quantas vezes você consome uma coisa sem nem pensar no impacto daquilo? Eu diria que a maior parte das vezes. Você compra coisa, você joga fora pacote de bala, pacote de salgadinho que você consome sem nem pensar. Onde é que vai? Ou assim, você vai comprar um shampoo, né? Você vai ficar valendo, olha, esse aqui tem uma área de adesivo maior do que aquele outro, esse aqui tem hot stamp, talvez, nossa, essa pigmentação vai ser difícil de reciclar. Ou você fala assim, nossa, essa marca vai me deixar com o cabelo lindo, então eu vou comprar essa marca. Então, as marcas têm que lidar com isso, elas não vão fazer uma embalagem totalmente sem graça só para você, porque elas têm que vender o produto. Ou ela, pode ser que uma marca faz uma embalagem super boa, super sustentável e tal, só que o consumidor olha e fala, é bem mais caro, não quero, ou tá feio, não quero. Ou eu posso olhar e falar assim, nossa, isso aqui deve ser muito pior. Isso aí tá com cara de pobre, com cara de pior. Né? O pior em termos de sustentabilidade mesmo. Eu posso falar assim, nossa, essa aqui, né, parece melhor. E talvez a gente esteja tomando a decisão errada. Então eu acho assim, enquanto a gente não tem informações, é muito complexo. Agora, a gente tem que fazer o melhor possível. E onde estaria um papel talvez para o design? É buscar essas informações, é transmitir essas informações de uma maneira, deixar isso mais acessível. A responsabilidade das empresas talvez seja ter transparência. Tá? A responsabilidade de nós, consumidores e consumidoras, talvez seja olhar para essa transparência com senso crítico e não só de uma maneira descompromissada. Tá? E aí, mas é isso, uma situação muito complexa, por quê? Porque no dia a dia, não é isso que a gente precisa. A gente precisa do shampoo no nosso banheiro, a gente precisa do papel higiênico no nosso banheiro, do pedaço de carne na nossa geladeira, do leite no nosso armário, na nossa geladeira. É isso que a gente precisa. O medicamento no posto de saúde, entendeu? A gente precisa dessas coisas. E a gente não está pensando, o impacto que isso está causando. Não sei, a gente tem outras questões, né? Assim, e acho que a gente poderia, talvez, ter um pouco mais de busca por essas informações. Mas é bem complexo, tá? Não quero desanimar vocês, mas eu acho que a gente está trabalhando com um problema muito complexo. Não, mas eu acho que não sei se tem uma solução mundial para tudo, mas eu acho que um bom jeito de começar é sempre olhar para o todo. E não plástico é ruim, ou a terra é sempre ruim. Eu acho que assim, olhar para o todo, primeiro, eu acho assim, né? Talvez como um olhar que a gente possa pensar numa abordagem pensando como se estivesse fazendo um projeto de design. Eu acho que a gente tem que entender qual é a questão que a gente tem, o problema que a gente tem quando fala de embalagem. Né? Eu tenho um problema que é claramente que eu estou gerando resíduos, né? Que eu não estou dando conta de recuperar. Então vamos tentar olhar para isso e ver como que são as formas de minimizar isso aí. A primeira delas é impedir que a gente gere esse resíduo, lá no início. Então, olha que entra o design. Fazer uma embalagem mais otimizada, eliminar ter um negocinho para aprender que talvez eu consiga com um bercinho fazer melhor. Eu posso otimizar as coisas, né? Impedir que aquilo chegue, fazer com que aquilo talvez tenha um segundo uso. Tá? Então eu tenho que olhar as maneiras que eu tenho de tentar reduzir isso aqui.
E uma vez que esse produto chega ali e não tem alternativa para ele a não ser o descarte, qual a melhor destinação que eu posso fazer? Ah, isso aqui poderia ser reciclado, poderia ser recuperado, ou isso aqui vai ter que ir para aterro. Se vai para aterro, como é que eu faço para que isso não ocupe muito volume no aterro? Entendeu? Então a gente vai olhando o problema por pedaços, né? Mas começa por onde? Pelo problema. Né? Ah, por que eu estou gerando isso aqui? Porque você quer na tua casa comer um biscoito de chocolate na hora do café da manhã antes de vir para o seu curso. Eu vou falar que você está errada? Não. Mas a hora que você faz isso, você está comendo e está gerando um descarte. Então, tem maneiras de eu fazer de outro jeito? Talvez, mas a gente tem que olhar para cada item, para cada produto e tentar fazer o quê? Reduzir a chegada disso aqui até um lugar em que isso não tem alternativa. Como? Reduzindo o material, eliminando talvez a necessidade daquele produto, fazendo essa coisa do produto como um serviço e não como um produto, né? Sair dessa... Que é o que eu falei do pneu, da iluminação, é buscar outras formas de fazer as coisas. E isso exige o quê? Um olhar de design, um olhar para a questão mais ampla, para o todo, para o quê? Para impedir que aquilo chegue como um resíduo. Se eu ficar olhando só para o resíduo, o que eu estou fazendo? Eu estou enxugando gelo, porque eu não estou mexendo em mais nada para trás. Eu só vou chegar ali na frente e vou ficar, não, troca isso aqui, porque isso aqui eu não tenho o que fazer com isso aqui, entendeu? Mas não vai resolver, e não está resolvendo. Apesar de todo o esforço, que tem bastante dinheiro envolvido nisso, bastante gente pondo dinheiro para tentar achar soluções. Mas a gente não vai achar solução se a gente não tirar o foco só ali da ponta do descarte. Tá? Eu penso assim, pelo menos. Beleza. A gente já está chegando no fim do nosso podcast aqui. Você quer dar alguma, consideração final, pessoal? Se falar mais do que eu já falei até agora... Algum Instagram, alguma coisa, eu acho assim, né? Se vocês quiserem seguir a Embalagem Marca, @embalagemmarca, super legal, ficamos felizes, tá? Mas eu acho que assim, o mais importante na minha leitura, tá? É a gente quebrar um pouco essa visão mais ingênua, que eu vou chamar de quando a gente vai abordar não só o tema das embalagens, mas como qualquer tema. Não é assim, fingir que, então, não temos um problema com plástico. Claro que nós temos. Você vai para a praia, você vê um plástico lá jogado na areia, né? ou o peixe que morreu. Cara, temos um problema também, mas a culpa talvez não seja só do plástico, seja do infeliz que jogou aquilo no mar, ou no rio, ou na rua, que foi parar no rio, que levou para o mar. Né? A gente tem lixo que está na nossa praia, que talvez venha da Ásia, né? Pelas correntes marítimas. Então, eu acho que assim, a gente tem que quebrar um pouco esse olhar e só de apontar dedos e talvez ver onde a gente consegue melhorar o nosso comportamento. Tá? Será que se eu trocar um hábito por outro eu consigo? Será que eu consigo pressionar uma marca preferida minha a agir de outra maneira? Tá? Acho que a gente tem poder hoje como consumidores, por essa coisa de redes sociais e tudo, que é maior do que a gente pensa. Tá? Mas assim, é tudo desorganizado. Será que a gente não consegue, então, trabalhar? E acho que talvez aí o design entra no lado da comunicação. Na verdade, o design pode atuar em muitas frentes, né? E eu acho que a gente tem como trazer informações com um pouco mais de visibilidade, organizadas. Aqui mesmo, você vai pegar as lixeiras do campus, a lixeira do reciclável tem coisa que não é reciclável dentro. É um monte de gente que tem oportunidade, que está aqui estudando, né, ou trabalhando, mas assim, são pessoas com grau de instrução, pessoas com mínimo de oportunidade na vida em termos financeiros, são pessoas totalmente expostas, tem pessoas mais vulneráveis, menos vulneráveis, mas assim, a gente tem um ambiente assim que as pessoas têm sinalização, tem a lixeira e joga errado. Então, assim, a culpa é do plástico só, né? Aí esse plástico que está jogado errado, ele vai acontecer o que com ele? Ele vai para o lixão. Lixão não, né? Vai para o aterro. Tá? Ele vai para o aterro sanitário, porque não vai reciclar, porque ele está misturado com outras coisas. A culpa é porque foi feito de plástico? Não. Talvez a gente pudesse não fazer de plástico e talvez, mas não é a única forma de agir. Tá? Não adianta também fazer um negócio que é super incrível, não, isso aqui é um material super reciclável, investir um monte e tal, e aí eu jogo na sua mão e você joga junto com, sei lá, resto de comida. Tá? E aí eu faço o que com isso?
Né? Nada, vou jogar fora, né? Vou destinar isso para um aterro. Então, eu acho que assim, tem tantos pontos que a gente fica olhando para um só, e a gente pode melhorar um monte de comportamentos, e acho que o design é muito sobre isso, sobre alterar comportamentos humanos. Tá? A gente tem como, com o design, alterar alguns comportamentos, né? Fazer com que, de repente, assim, uma maneira de você sinalizar ou posicionar essas lixeiras, de alguma forma, talvez você consiga fazer as pessoas realmente destinarem aquilo corretamente. Vai mudar muito. É um impacto grande, parece que não, mas é. Porque, de repente, todo aquele material que está naquela lixeira foi jogado fora. Tá? Eu peguei e joguei um iogurte em cima do lixo reciclável, e aí tudo bem, isso pode até ir, o cara vai lavar e tal, mas aí quando chegar na cooperativa vai atrair rato, barata, mau cheiro, e aí você está também, né, negligenciando uma outra coisa, que é a saúde dessas pessoas que estão trabalhando, ajudando a gente a acabar com um problema que não foram elas que geraram, fomos nós. Tá? Então, assim, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. Eu acho que talvez, como recado final, seja isso, assim, né? Menos apontar dedos e buscar necessariamente culpados, tá? Olhar para as soluções, mas também não ser ingênuos de achar que também não temos culpados. Temos erros de projetos que têm materiais errados, projetos que talvez não precisassem ser daquele jeito, né? E isso faz parte da vida. Se a gente puder melhorar essas coisas, também é uma solução, às vezes com mais impacto do que descobrir um negócio que sai da casca do caramujo e de repente eu consigo fazer num ano uma produção de 3 quilos de plástico, que não vai servir para nada. Entendeu? Então, eu acho que é um pouco o caminho que eu penso, assim. Tá bom? Beleza. Então, muito obrigado, professor. Então, concluímos aqui o episódio do nosso podcast. Muito obrigado por verem e nos sigam para próximos podcasts.